Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 6A, da prevenção e do tratamento do superendividamento, incluído pela Lei 14.131 de 2021, assim como seus dispositivos. Artigo 54A. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Parágrafo 3º. O disposto neste capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Artigo 54b. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da sua oferta sobre: inciso 1, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; inciso 2, a taxa efetiva de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previstos para o atraso no pagamento; inciso 3, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias; inciso 4, o nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor; inciso 5, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 deste Código e da regulamentação em vigor. Parágrafo 1º. As informações referidas no artigo 52 desse Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida no próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado de fácil acesso ao consumidor. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no artigo 37 desse Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, deve indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Artigo 54c. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não, inciso 1, vetado; inciso 2, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem a avaliação da situação financeira do consumidor. Inciso 3, ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. Inciso 4, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito
principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. Inciso 5. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, a pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Parágrafo único, vetado. Artigo 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas: inciso 1, informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos artigos 52 e 54b deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Inciso 2. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, mediante análise de informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados. Inciso 3. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros co-obrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos artigos 52 e 54c deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo das sanções de indenização pelas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Artigo 54 é vetado. Artigo 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito. Inciso 1. Recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito. Inciso 2. Oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. Parágrafo 1º. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas nesse Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. Parágrafo 3º. O direito previsto no parágrafo 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor. Inciso 1. Contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo. Inciso 2. Contra o administrador ou emitente de cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Parágrafo 4º. A invalidade ou ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito o do contrato de crédito, que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. Artigo 54-G. Sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito entre as condutas. Inciso 1. Realizar ou proceder à cobrança ou débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência e pelo menos 10 dias contados da data do vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir o total da fatura
do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada enquanto não encerrada a apuração da contestação. Inciso 2. Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou suporte duradouro, disponível e acessível e, após conclusão, cópia do contrato. Inciso 3. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidos recebidos. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega de minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência da margem consignável. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o artigo 52 e o caput do artigo 54b deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão.